Então, boa noite, pessoal. Primeiramente, em nome do Grupo PET Agronomia da Unipampa, agradecer a cada um que está aqui com a gente assistindo essa primeira live nossa, de 4 lives que serão feitas todas as quarta-feiras a partir desta. O sentido de fazer essas lives é para apresentar culturas diferentes que a gente tem aqui, que podem ser conduzidas na região da fronteira oeste. Como tema, então, das lives vai ser diversificação de culturas para a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. E o objetivo é trazer outras culturas, porque a gente sabe que o arroz irrigado hoje é uma cultura predominante na região, e então trazer outras oportunidades para as pessoas e também apoio à agricultura familiar. A gente sabe que são propriedades pequenas e que, com essas culturas a gente vê que pode ser viável o desenvolvimento dessas pessoas na agricultura, para tentar trazer alternativas para essas pessoas também. Então hoje a live será sobre plantas ornamentais no Rio Grande do Sul, será feita pela professora Luciana Zaguetur, que é bióloga pela UFSM e tem mestrado e doutorado também pela UFSM em agronomia. Já de antemão agradecer a professora Luciana por todo o apoio e por palestrar para nós. Também a professora Luciana vai falar sobre os aspectos de comércio e cultivo de plantas ornamentais. Já a nossa próxima palestrante será a professora Renata Silva Canuto de Pinho, que é engenheira agrônoma pela Universidade Estadual de Montes Claros e tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Lavras em agronomia com ênfase em fitopatologia. A professora Renata vai falar para nós sobre as principais pragas e doenças das plantas ornamentais. Muito obrigado, professora, por se disponibilizar aí para o nosso grupo. Muito obrigado. E também a professora Adriana Pires Soares Bresolim, que é engenheira agrônoma pela UFPEL, e tem mestrado e doutorado em ciências na área de fitomelhoramento. Muito obrigado, professora Adriana, por ajudar o nosso grupo. E agora eu passo a palavra à professora Luciana, que vai iniciar a apresentação. Bem, então boa noite, Carlos. Boa noite a todos os presentes nessa nossa primeira live do Grupo PET Agronomia, a primeira atividade, então, relacionada com a diversificação de cultivos para a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Aproveito para agradecer as minhas colegas, a professora Adriana e Renata, por terem aceitado o nosso convite para conversarmos hoje sobre plantas ornamentais. Tá? Plantas ornamentais no Rio Grande do Sul. Aspectos, então, de comércio e cultivo. O conceito de plantas ornamentais são aquelas plantas que se sobressaem de alguma forma, ou se sobressaem quanto às suas flores e inflorescências. Aqui eu tenho um exemplo, o amor perfeito, são chamadas as flores, de flores, ou se sobressaem pelo formato, da textura, cores das suas folhas, que são as chamadas folhagens. E aqui, então, eu tenho, para exemplificar, a agave e o capim Santa Fé. Somente, poucos exemplos dentre a quantidade de flores e folhagens existentes. Então, essas plantas, elas se sobressaem de alguma forma e são utilizadas na ornamentação. Com isso, nós temos as flores chamadas de corte e de vaso. As de corte são as flores, então, utilizadas em arranjos, em buquês. As rosas são as principais nesse setor, e pode-se já colocar que praticamente 100% das rosas de corte vem da região de Olambra, de São Paulo, as floriculturas aqui do sul. Existem outras flores também de corte, como aqui um exemplo, a própria Gerbera e Astromélia, dentre várias outras. Existem, então, as flores de vaso, um exemplo aqui, o amor perfeito, porém, neste caso ainda, o amor perfeito pode ser de corte, só não para buquês, mas para ser utilizado na alimentação.
O mesmo acontece com a capuchinha, né, a Tropaiolum majus, tá? Então, de vaso, mas também pode ser utilizada, né, na alimentação, e por isso ser chamada de corte. Temos aqui um exemplo que não poderia faltar, que depois a professora, inclusive a professora Adriana, vai conversar um pouco também, né, que é o nosso campo nativo do bioma Pampa. Então, temos plantas com apelo ornamental, né? Aqui eu tenho 2 exemplos, a Aspilia montevidensis, né, e a Glandularia celoi, e que são encontradas aqui na região de Itaqui. Plantas ornamentais, para que servem? O porquê do consumo dessas plantas? Bem, podemos utilizá-las na composição de jardins externos, né, e também internos, praças e parques, para embelezar ambientes residenciais e profissionais, para presente, algumas são medicinais, né, e outras ainda para a alimentação, como é o caso do amor perfeito e da capuchinha. E tem uma frase, né, que eu acho que completa muito bem essa questão do porquê do cultivo, né, o porquê da compra de plantas ornamentais. Produzir flores é proporcionar bem-estar às pessoas. E aqui mostra isso, né? O bem-estar que proporciona um local como esse. Então, esse aqui é um parque na Holanda, é o Parque das Tulipas, né? Então, eles usam, além das tulipas, hoje os narcisos e outras plantas. Então, é um local lindíssimo, e está na minha lista, quem sabe, né, um dia desses ainda eu consiga, né, a conhecer, nesta fase aí de primavera, na região. Temos também no Brasil, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, várias cidades que buscam manter as suas praças com uma grande quantidade de plantas ornamentais. Nova Petrópolis é um exemplo, essa é a Praça das Flores, que a cada estação recebe um novo layout com uma diversidade de cores, né, e de adornos e de flores. Em termos do Brasil, existe um instituto chamado Ibraflor, que faz um estudo, então, de todo o cultivo, né, e o comércio das plantas ornamentais, tá? E constatou, né, inclusive publicou, que em 2019 o segmento teve um crescimento de 7%, e que movimentou, em termos de Brasil, quase 9 bilhões de reais. É claro que esse ano o setor teve um revés, tá? Então, o setor das plantas ornamentais foi o que mais sentiu, né, a questão toda da problemática do isolamento social, ocasionado pela pandemia do coronavírus. Então, esse foi o setor do agronegócio que mais sentiu. Aqui, então, né, uma das publicações de que em março e abril, né, ocorreram aqui a perda de 40 milhões de flores, né, na forma de adubo ou mesmo, né, em descarte. Parece que o setor está, né, melhorando, devido depois, né, a questão de algumas datas comemorativas, como o Dia das Mães, né, depois agora o Dia dos Namorados e assim por diante, tá? Bem, então, a Ibraflor coloca que em 2019, o consumo per capita no Brasil foi de R$42, né? E coloca isso como algo muito positivo e tenta explicar esse aumento no consumo, né, devido à renda da população, que aumentou, a disponibilidade e facilidade de compra. A compra pode ser feita, né, hoje nos supermercados, né, ou mesmo vendas online. A gente encontra muitas floriculturas que fazem esse tipo de comércio já pela internet.
mudança de perfil dos consumidores e também já na sua forma de compra. Tem 2 exemplos bem interessantes aqui que eles colocam. Assinatura de flores. Então, semanalmente, os clientes recebem um novo arranjo. É uma surpresa, né, então, para o cliente, tá? Um arranjo semanal. Ou a questão dos terrários e mini jardins. Então, que mensalmente, um técnico da floricultura vai até a residência da pessoa, tá? E faz, né, modifica, então, os terrários, trocando plantas ou adornos, né, dentro do que for necessário, tá? E, além disso, ainda, tem as empresas que estão mudando um pouco as suas opções e colocando mais decoração permanente. Então, elas estão investindo, né, em jardins de exterior e interior, porque dizem que esse ambiente, o ambiente de trabalho, ele fica mais positivo. Então, de acordo com o censo agropecuário, né, no IBGE de 2017, o Rio Grande do Sul está na 3ª posição nacional em termos, né, dos estabelecimentos que fazem o comércio, produção e comércio de plantas ornamentais. Estabelecimentos no Brasil, o total é de 16.408, e no Rio Grande do Sul é de 1.529. No Rio Grande existe a Flori, que é a Associação Rio Grandense de Floricultura, tá? Possuem um site, mesmo também uma página, né, no Face, onde pode-se encontrar diversas informações, né, a respeito da produção e do comércio de plantas ornamentais aqui no estado do Rio Grande do Sul. Empregos no setor. Eu tenho aqui um dado de 2014 e um de 2018, tá? Em 2014, né, os empregos diretos no Rio Grande do Sul eram de 17 mil. E observa-se que os dados, né, publicados pela Emater em 2018 dizem que existe, né, mais de 17 mil pessoas trabalhando, né, nessa área. Tá? Sendo que hoje, né, teríamos 1.500 famílias envolvidas nessa atividade no estado. Tá? Então, é um número, né, grande de pessoas, elevado de pessoas, e que permanecem, porque comparando com 2014 e 2018, a gente observa isso. Então, este número, ele permanece. E é um bom sinal. Tá? Então, o número de produtores, ele cresce lentamente, e há otimização da equipe em função do emprego de tecnologias. Então, este setor está recebendo muita tecnologia nova. Tá? E isso é algo importante, que faz com que movimente, né, toda a cadeia produtiva, né, relacionado à produção e comércio, então, de plantas ornamentais, tanto em termos de estado quanto de país. Aqui, então, o engenheiro agrônomo Laerte Correia, né, em sua produção de flores em Ivoti, no Rio Grande do Sul. Eu trouxe esse slide, por quê? Esse engenheiro agrônomo, ele iniciou a produção em 2007, em uma área de 200 metros quadrados. E eu encontrei algumas reportagens, né, e notícias que colocam experiências semelhantes de pessoas que iniciaram em pequenas áreas, com pouca diversidade de plantas, iniciaram produção a céu aberto e que, aos poucos, foram modificando, foram aí sim aumentando a diversidade de plantas, né, aumentando a área, construindo estufas, tá? E o engenheiro agrônomo né, se diz satisfeito com o seu comércio.
Eu trouxe aqui para vocês um trabalho, né, que foi realizado pelo PET Agronomia em 2014. Revisando os dados deste trabalho, eu acredito que seja interessante, né, num próximo ano, quem sabe, a gente voltar a fazer o trabalho, para fazer um comparativo, né, da percepção da população com relação ao consumo das plantas ornamentais na cidade. Então, na época, o questionário foi aplicado para 407 pessoas, né, perto das 3 floriculturas da cidade. Eu fiz um recorte de apenas 3 questões devido ao meu tempo, tá? De fala. Bem, então, o local de compra. 74% dos entrevistados colocaram que seria a floricultura. Só que aqui, a frequência de compra que chama atenção. Apenas, na época, apenas 34% dos entrevistados faziam compras frequentes. 66%, né, já era raramente, né, ou poucas vezes ao ano. Tá? Então, isso chama atenção. Né? E ainda, dessas pessoas que frequentemente, né, compram, no caso, né, geralmente era para presente. Então, praticamente a metade das pessoas que faziam as compras compravam para presente, e não para cultivo, né, ou no jardim, ou para decoração. Eu acredito que tenha mudado muito já esse perfil, né, de compra, no caso e o uso, né, de plantas ornamentais, tá? E aqui vem uma questão, né, que é importante. É possível produzir mudas e plantas ornamentais na região de Itaqui? Nós temos aqui algumas questões, né, que devem ser levadas em consideração. Uma delas, a nossa localização, né, que é a cidade que é mais distante, por exemplo, da capital, né? Outra é termos um verão muito rigoroso, e às vezes o inverno também, mas principalmente devido ao verão. Tá? Então, teríamos que, é claro, que fazer algumas adaptações para poder realizar, né, esse cultivo e essa produção de mudas. Mas, respondendo à pergunta, sim, é possível. O grupo PET, né, Agronomia, fez alguns trabalhos de produção de mudas de flores e de olerícolas no geral, usando, então, uma estufa com bancadas e também uma estufa em arco. Tá? Essa estufa em arco, o nosso verão, a gente tem que ter um maior cuidado, tá? Mas ela também pode ser utilizada. Nós fizemos um trabalho com 2 plantas ornamentais, com a petúnia, né, e com a perpétua, que eu vou mostrar posteriormente. Então, o primeiro trabalho foi na produção de mudas. E para isso, nós utilizamos aqui 5 substratos diferentes. Tá? Então, esse S1 a S5 aqui são 5 formulações de substratos diferentes. Essas formulações, elas foram feitas com substrato comercial para mudas, esterco bovino curtido, humus de minhoca e cinza de casca de arroz. Até aqui nós utilizamos cinza e não casca. Depois eu vou explicar o porquê. Então, assim, ó, aqui, nos meses, nós fizemos, então, este trabalho 2 vezes, em 2 épocas no ano, em abril e em julho, para poder fazer a comparação entre as 2 épocas, tá? O que acontece? Nós observamos que a emergência da petúnia, ela foi, né, não teve diferenças, né, para as 2 épocas do ano. Então, isso quer dizer que a gente pode produzir as mudas tanto em abril quanto em julho. E que os 5 diferentes substratos não interferiram
nessa emergência. Então, a petúnia não teve problema com nenhum deles, tá? Emergiu bem, até mesmo no substrato comercial puro. Quando foi feita a análise das mudas, então após 30 dias, né, aí mudou um pouco, né, essa questão dos substratos. Então, aqui, os substratos é de 1 a 5, né, e a gente observou que para o número de folhas, comprimento de maior folha, comprimento de parte aérea, comprimento do sistema radicular e massa seca, de raiz e parte aérea, que o último substrato, o S5, composto por 80% de substrato comercial, mais 20%, né, de esterco bovino curtido, apresentou um melhor desenvolvimento, né, da muda. Então, a muda se apresentou mais vigorosa. Então, essa é a petúnia, né, que nós utilizamos para esse trabalho. E também foi feito esse mesmo trabalho, então, para a Gonfrena globosa, que é a perpétua. Aqui tem uma foto para vocês conhecerem, né, ou relembrarem quem é a planta. Foram usados, então, os 5 substratos, os mesmos, né, aqui para a petúnia. E aqui pôde-se observar, né, que as plantas, então, elas tiveram um certo desenvolvimento diferenciado e que o mês de outubro teve uma melhor emergência do que o mês de abril. Tá? Então, já teve uma indicação um pouquinho diferente, né, da planta anterior. E que 3 substratos, o S1, o S3 e o S5, teve uma melhor emergência quando comparados, no caso, né, aos demais. Aqui estão as mudas, né, então, da petúnia, da perpétua, né, essa é a perpétua, a Gonfrena globosa, e para a perpétua, para a Gonfrena, então, globosa, quando feita a análise das plantas, das mudas, observou-se que os substratos, o S2 ao S5, né, então, todo aquele substrato que teve o acréscimo de esterco bovino, cinza de casca de arroz e humus, a planta, a muda, foi mais vigorosa. Teve um melhor desenvolvimento do que o tratamento 1, seria o substrato comercial para mudas sozinho. Certo? Então, com esses 2 trabalhos, a gente observa já que cada planta, né, desenvolve-se melhor com um determinado tipo de substrato. Então, a gente tem que ter um cuidado até quanto a isso, né, porque o objetivo de quem produz mudas é produzir mudas vigorosas, né, porque a muda vigorosa, ela já é o primeiro caminho andado, digamos assim, para se ter, posteriormente, uma planta, né, vigorosa. Mudas de plantas suculentas. Gente, eu não vou entrar no mérito aqui, porque as suculentas, existe uma diversidade de suculentas, inclusive de famílias botânicas de suculentas. E cada uma delas tem algo específico. O que eu posso dizer para vocês, né, já é que não basta, né, apenas retirar as folhas das suculentas e pensar que logo vai ter uma muda de uma suculenta. As suculentas, né, algumas produzem mudas através de uma folha, sim. E aqui, né, então eu tenho um caso, tá, da chamada fantasma, né, que é uma das mais comuns que tem. E vocês observem aqui neste pratinho com areia, ó, que foi colocada apenas areia, nós temos aqui uma diversidade de folhas,
tá? De plantas suculentas diferentes. Então, isso aqui é como se fosse um berçário. Depois, aqui já temos uma mudinha formando, então, com a parte aérea e as raízes. Muitas vezes, forma só raiz, não forma a parte aérea, aí precisa ser, né, descartada. Tem vezes que forma, então, né, somente a parte aérea sem a raiz, precisa ser descartada, e assim por diante. Tem suculentas que precisa de um ramo. Tem aqui tempo de cicatrização dessa folha, enquanto não cicatriza, não pode ser enterrada no substrato, não pode ser, inclusive, irrigada. Então, existem algumas questões, assim, importantes, né, também para o cultivo de suculentas, para a produção de mudas. Aqui é para explicar o porquê que nós não utilizamos casca de arroz para a produção de mudas. Esse trabalho foi realizado, então, pelo PET, né, anteriormente, tá? E está publicado num e-book do PET, onde foi feita, então, a produção de mudas de várias olerícolas. E observou-se o seguinte, ó, que a casca de arroz, ela não beneficia a produção de mudas. Por quê? Esta foto, onde tem a bandeja, né, de isopor, de poliestireno expandido, pode-se observar que a casca de arroz, ela está toda na superfície, tá, das células. Então, o que acontece? O processo que ocorre, tá, que está sendo visto nesta foto, foi colocado na forma de esquema, aqui na minha esquerda. Então, aqui foi desenhado a célula da bandeja de isopor, e observem que a casca de arroz é esta amarela, e a verdinha a semente. Então, com o passar do tempo, conforme a bandeja é irrigada, ocorre uma acomodação das partículas do solo, né, e acontece um pouco de compactação, né, então o solo ele vai ficando menos aerado, e a casca de arroz ela sobe. Então, ao invés de ela ajudar na aeração, ela acaba ficando na parte superior, e deixa, a maior parte das vezes, a semente exposta. E aí, a semente resseca, né, e não tem uma boa germinação. Então, por isso, não foi utilizada para a produção de mudas. Bem, cultivo em vasos também podem ser realizados. Eu tenho um trabalho que foi, né, desenvolvido pelo PET, que mostra um pouco desse cultivo em vasos, que é com a perpétua, né, então com a Gomphrena globosa. Aqui utilizamos, então, 5 substratos diferentes, né, as mudas, elas foram produzidas, né, num determinado substrato somente, depois foi passada, né, transplantada para esses 5 substratos diferentes aqui. O primeiro deles é solo peneirado. O segundo, substrato comercial, e depois foi acrescentado, ó, no solo, o humus e casca de arroz. Aqui sim, casca de arroz. Tá? Então, e o esterco bovino e esterco ovino, curtido. Bem, já deixo a dica. Sempre que forem utilizar solo, né, para qualquer cultivo em vaso, ou mesmo para a produção de mudas, é importante que o solo seja peneirado, evitando os grumos. Né? Bem, depois de 68 dias da semeadura, né, foi feita uma avaliação, então, das plantas, né, que estavam nos vasos. E o que observou-se? Que, com relação à altura de plantas, número de folhas, número de brotos
e de inflorescências, tá? Observando as médias, né, nos 5 substratos, tá? As plantas que estavam, né, que foram cultivadas no substrato S2, que é somente substrato comercial, apresentaram um melhor desenvolvimento de altura, de número de folhas, de brotos e de inflorescências. Tá? Então, isso para nós, na época, até foi uma surpresa, tá? Chegar, né, nesse resultado. Simplesmente o substrato para mudas, o comercial, foi o melhor, né, para o desenvolvimento, então, dessa planta, a perpétua. Os demais substratos aqui, né, alguns, eles até, né, para algumas dessas características, eles até foram interessantes, supriram, né, o que a planta precisava, mas o substrato, né, que apresentou uma boa, que deu a possibilidade da planta se desenvolver bem e ainda produzir maior quantidade de inflorescência, foi o S2. Até porque a gonfrena, a perpétua, é considerada uma flor, né? Então, o número de inflorescências é que acaba sendo aqui uma das características mais importantes. Além disso, nós temos, né, uma amostra de suculentas no campus Itaqui, da Unipampa. Essa amostra chegou a uma variedade de 195, né, plantas, tá? Uma diversidade de famílias botânicas. Hoje nós estamos com um problema lá na estufa, né, mas até não vem ao caso, né, mas temos então já observado muito diferença entre essas plantas. Então, voltamos àquela questão, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes com relação às suculentas, porque cada grupo e família botânica apresentam particularidades, né? Então, esta deve ser uma conversa à parte. Não temos, não tenho condições de falar a respeito delas hoje, tá? Mas desenvolvem muito bem aqui em Itaqui, tá? Então, são plantas que também, né, a gente pode apostar, tá? E que hoje são, digamos assim, mais facilmente encontradas. Então, a pessoa que começa a fazer, né, daqui a pouco, a produzir mudas e a ter um cultivo, não vai ter tanta dificuldade em começar a conseguir variedades diferentes, né, para desenvolver esse cultivo. E tem uma saída muito grande, né, tanto é que a gente vê que pela própria cidade, além das floriculturas, existem pessoas que cultivam e já comercializam de forma informal. Com isso, né, o que eu quero dizer, o que eu tenho para dizer assim para vocês, né, para concluir a minha fala, tá? Que certamente, né, o momento atual é de muita cautela devido à crise econômica e social, né, causada pela pandemia, né, do novo coronavírus. Porém, cabe ressaltar que existe espaço, né, para a produção de mudas, né, e o cultivo, a produção de plantas invasadas, aqui na fronteira oeste, visando suprir, né, o comércio da região, inclusive as próprias floriculturas, que é sabido, né, que praticamente tudo que é comercializado vem, então, de fora, né, de outras cidades do estado, e às vezes, praticamente, né, de São Paulo, tá? Então, depois né, agradeço, tá, por terem, né, me ouvido até o momento, e fico,
né, à disposição para conversarmos posteriormente, né, ao final da fala, então, né, das minhas colegas, das professoras Adriana e Renata. Obrigada. Muito obrigado, professora, pela palestra. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat aí, que ao final da palestra a gente vai estar respondendo. E sobre a lista de presença, também ao final da palestra será adicionado um link para que quem queira certificado responda. Então, dando continuidade, agora eu passo a palavra para a professora Renata, que vai falar sobre as principais pragas e doenças das plantas ornamentais. Pessoal, enxergam aí minha palestra? Sim. Sim. Então, posso iniciar? Pode. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Grupo PET, né, pelo convite para ministrar essa palestra aqui hoje, nessa live. Fiquei muito feliz, que é um assunto que eu gosto, né, falar um pouco de doenças, de pragas associadas aí à floricultura, que é uma área também que eu já venho trabalhando há alguns anos aqui dentro da Unipam, tá certo? Então, o título da minha palestra seria Principais Pragas e Doenças em Plantas Ornamentais. Então, me ative apenas, né, a gente citar as principais pragas e doenças que ocorrem em plantas ornamentais de maneira geral, já que, né, esse é um dos problemas que os produtores têm quando a gente fala de produtores de, né, flores, espécies ornamentais de maneira geral, e é a partir da identificação correta, né, dessas pragas e doenças que nasce o início de todo o manejo. Então, se a gente não consegue diagnosticar corretamente uma praga, uma doença, né, isso é um problema maior ainda para o produtor. Então, as plantas ornamentais, né, como qualquer outra cultura, sofrem ataque de diferentes pragas e doenças. Essas pragas e doenças, né, são muito comuns muitas vezes em outras culturas, né, e o grande problema que se tem quando a gente fala de doenças e pragas em plantas ornamentais é que os danos provocados comprometem a qualidade do produto final. Ou seja, quando a gente vai comprar, né, uma flor ou uma planta ornamental qualquer, a gente quer o quê? Uma planta que seja bonita, né, a beleza que importa para nós. Então, qualquer dano provocado por insetos e por doenças vão, né, consequentemente, reduzir o valor final dessas plantas e muitas vezes os produtores não conseguem nem vendê-las. Diferentemente de outras culturas, né, que a gente às vezes aceita pequenos danos aí em vista de, né, por causa de pragas e doenças. Eu dividi a palestra, então, em duas partes. Vou falar primeiramente aí das principais pragas e depois eu falo um pouco para vocês das principais doenças que ocorrem ornamentais. Quando a gente fala em pragas, né, as principais pragas que a gente tem seriam os ácaros, tripes, moscas brancas, pulgões e cochonilhas. Ou seja, são todas conhecidas de vocês, né, que atacam diferentes culturas, não só as ornamentais. Começando pelos ácaros, o principal ácaro que ocorre em plantas ornamentais é o ácaro rajado, né? Então, é o Tetranychus urtice, né? Esse ácaro, então, ocorre em diversas plantas ornamentais. Temos também problemas com ácaro branco, ácaro vermelho, mas esse é o que a gente, né, encontra com maior frequência. E devido ao modo, né, de parasitismo desse ácaros, que ele se alimenta ali no parênquima, ele causa várias manchas amareladas na superfície das folhas, causa deformações nessas folhas, consequentemente a gente tem uma redução da taxa fotossintética também, causando prejuízo para essas plantas. Então, os ácaros vão atacar preferencialmente folhas jovens, né, e depois com as colônias bem estabelecidas, né, elas vão atacar também folhas velhas. Então, essa foto aqui mostra para vocês o ácaro rajado, né, ele tem essa característica de ter essa coloração verde e nas laterais essa mancha amarronzada. Os ácaros, a gente encontra ele onde? Na face de baixo das folhas. Então, se a gente observa na face superior das folhas, manchas amareladas, descoloração nessas folhas, se a gente tem, né, dúvida se é ácaro ou não, a gente vai virar essa folha e na parte de baixo,
que a gente consegue, então, observar a presença desses ácaros. Outra característica interessante do ácaro é o quê? Ele é um aracnídeo, ele não é um inseto, né? E os ácaros, então, quando a gente tem uma alta infestação, ele forma essas teias, né? Ele é um aracnídeo, vai formar também essas teias de aranha, esses fios de seda aqui. E essa teia de aranha, que é um bom indício, que a gente, observando essas teias, a gente já sabe, então, que a gente tem ácaro nessas plantas. Então, o produtor tem que fazer um monitoramento constante das plantas, para que logo no início ele consiga, então, identificar esse ácaro e aí, através de medidas de controle, conseguir, né, manter essas populações em baixos níveis. Essas teias de aranha, elas são interessantes porque elas servem de proteção para que esses ácaros, então, não sofram ataque de predadores, e, além disso, muitas teias se formam no ápice dessas plantas e facilitam, então, a dispersão desse ácaro dentro da água, tá certo? Uma segunda praga que a gente tem é o Tripes, muito comum, principalmente os gêneros Tripes e Frankliniella. Esses insetos também vão se alimentar aí, né, de folhas e pétalas, e, consequentemente, a gente vai ter a formação de manchas prateadas e deprimidas nos locais atacados. Então, a gente também observa na face superior essas manchas prateadas, mas vamos encontrar o Tripes na face de baixo da folha, ou seja, na face abaxial. Outra importância dos Tripes nessas culturas, né, dessas espécies de flores, essas plantas ornamentais, que muitos desses tripes são transmissores de virose, principalmente aí na cultura do crisântemo, né, que é uma cultura que a gente tem grande expressão no Brasil. Então, esse aqui seria o Tripes, né, o Tripes, então, ele tem essa cabeça mais quadrada, a gente vai ter diferentes colorações, mais claras, mais escuras, em função do estágio desse Tripes se encontra, né? Lá na entomologia vocês viram, né? Quem não viu ainda vai ver, que tem outra característica que seria o quê? As asas franjadas, que nos auxiliam na identificação desse Tripes em plantas. O Tripes, então, ele causa danos diretos, como a gente pode observar aqui nesse botão de rosa, né? Então, houve um dano aqui nas células, né? E isso, então, consequentemente, traz grandes prejuízos para os produtores. Então, além do dano direto, como é mostrado nessa figura, o Tripes também pode ser transmissor de virose, que é um problema também grande aí para os produtores de flores. Temos também os pulgões. As principais espécies de pulgões que nós temos são os Misospersis e Apis docípio, mas existem outras espécies de pulgões presentes. Normalmente, também, onde que a gente vai encontrar esses pulgões? Na face inferior das folhas, caules, brotações. Esses pulgões possuem a característica de deixar ali as brotações totalmente encarquilhadas, né, que dificulta o seu controle, já que eles ficam ali protegidos nessas folhas encarquilhadas. E, além disso, né, os pulgões são importantes vetores de virose. Então, esse é outro problema associado aí com a presença de pulgões em plantas. Aqui mostrando para vocês o pulgão verde da roseira, né? Toda roseira que a gente encontra, não é difícil a gente encontrar esses pulgões, eles estão sempre presentes, causam danos também nesses botões florais, no caso aqui da rosa. E outro problema importante dos pulgões seria o quê? Que eles, ao se alimentarem, eles liberam substâncias açucaradas que favorecem o crescimento desse fungo preto aqui, chamado de fumagina. A fumagina, então, o que faz? Além de deixar nossas flores, né, e plantas ornamentais com aspecto, né, feio, ela também, né, diminui a taxa fotossintética dessas plantas, gerando também um grande problema aí para os produtores. Então, os pulgões, né, além de facilitarem aí, danificarem o tecido dessas plantas, também favorecem o crescimento da fumagina. Temos
Temos também a mosca branca, a principal espécie de mosca branca, né, causadora de danos em plantas e a Delícia tabaci. Ela ataca uma grande infinidade de plantas, não só as ornamentais, como diversas plantas de importância econômica para nós, como soja, por exemplo. As moscas brancas também a gente vai encontrar na face inferior das folhas, onde a gente observa, né, várias mosquinhas pequenininhas aqui na face inferior. Essa, então, aqui é a mosca branca, tá certo? É da ordem hemíptera e traz vários prejuízos, além também de transmitir algumas viroses importantes. Daí a importância, né, de logo, né, a gente conseguir identificar essa praga nas plantas ornamentais. Outro grupo importante aqui são das cochonilhas, né? A professora Luciana até me relatou que nas suculentas do campus a gente tem muito problema com a presença das cochonilhas. Existem várias famílias de cochonilha, então são várias espécies que vão, né, atacar as plantas ornamentais. Normalmente, essas cochonilhas vão se encontrar nas axilas das folhas, sob folhas, ramos, troncos das árvores, até mesmo em frutos e raízes. Então, a gente encontra cochonilha em praticamente todas as partes das plantas. A gente tem as cochonilhas que a gente chama de carapaça, são essas que possuem essa carapaça de cera, né? E abaixo dessa carapaça, então, a gente vai ter o inseto aqui de baixo. E temos essas cochonilhas, né, que formam essa estrutura branca aqui, parecendo um algodão, né, que também vão se localizar mais próximo a ramos, na face abaxial das folhas. E as cochonilhas, né, na fase adulta, elas têm essa característica de ser sésseis, ou seja, elas não têm mobilidade mais e vão ficar aqui até o final do ciclo. Na parte de doenças em plantas ornamentais causadas tanto por fungos, bactérias, vírus, nematóides, né? Lembrando sempre, para que a gente tenha doença no campo, a gente precisa fechar o triângulo da doença, ou seja, eu preciso de um hospedeiro suscetível, condições ambientais favoráveis e patógeno presente na área. Então, só a partir do momento que eu fecho esse triângulo da doença, que a doença vai se manifestar no campo. Isso é extremamente importante em função de quê? Quando a gente pensa no manejo da doença. Então, muitas vezes, eu modificar as condições ambientais, eu consigo reduzir uma doença, eliminar um hospedeiro suscetível, eu consigo reduzir a doença na área, né? Então, várias situações de controle que a gente tem se baseia no triângulo da doença. Dentre as doenças, a antracnose é do principal grupo de doenças que a gente tem, né? Quando a gente pensa em doenças de plantas, não só ornamentais, frutíferas, várias grandes culturas, a gente vai ter antracnose correta, que é uma doença causada pelo fungo coletor. Esse fungo, então, é capaz de parasitar folhas, pecíolos, hastes, bostões florais, frutas, né? Então, a planta como um todo pode ser parasitada pelo fungo coletótico. E esse fungo, né, essa doença é importante porque a antracnose ocorre em muitas plantas, né? Então, observem aqui, né, que eu tenho antúrio, areca bambu, babosa, becônia, cacto, comigo ninguém pode, estrelícia, orquídea, lírio, hortênsia, são todas plantas ornamentais que a gente tem problemas com antracnose. Então, aqui mostrando uma planta de azaleia para vocês, né, onde todas essas manchas amarronzadas aqui são lesões devido ao ataque do fungo coletor. Então, se a gente tem uma temperatura um pouco mais elevada, umidade relativa do ar elevada, né, eu posso ter o ataque aí do coletótico, né, gerando a doença. Aqui a antracnose em orquídea, para quem tem contato com orquídea, é uma doença bastante comum, né? Então, a gente vê essas manchas enegrecidas aqui na folha. E uma característica importante que nos auxilia na diagnose da antracnose é quando a gente observa, né,
vou pedir para vocês olharem com bastante carinho aí agora. A gente observa no centro da lesão uma massa de cor rosácea, né? Que seria o quê? O crescimento desse fungo, tá certo? Então, quando a gente vê uma lesão, né? Com essa característica marronzada, e no centro dela a gente observa essa massa rosácea, a gente já tem certeza, então, que se trata da antracnose causada pelo fungo coletório. Outra doença importante, né, temos aí a presença também de ferrugem. A ferrugem ocorre em uma grande diversidade de plantas ornamentais também, como a acácia, antúrio, boca de leão, cravo, crisântemo, gerânio. São todas plantas que a gente tem a ocorrência de ferrugem. Qual seria, então, a característica dessas ferrugens? Então, a ferrugem, né, ela é caracterizada por essas pústulas alaranjadas na face de baixo das folhas, né? Recebe esse nome ferrugem em função de quê? Da coloração. Normalmente, essas pústulas vão ter uma coloração amarelada, alaranjada, né? E que a gente passa o dedo, a gente observa essa coloração devido à liberação aí dos esporos, que a gente chama, nesse caso específico aqui, de uredose. Então, essa é uma planta de gladil, né? No gladil, então, a ferrugem é uma doença importante para a cultura, né? O gladil tem crescido bastante a produção ali na região central do estado. O pessoal da Universidade Federal de Santa Maria tem feito vários trabalhos com gladil e já observam, né, a ocorrência de ferrugem nessas plantas. Outra ferrugem também que é bastante comum seria a ferrugem do gerânio. Então, os produtores de gerânio, por exemplo, na região da Serra, têm que fazer o controle, né, dessa ferrugem ali com a aplicação de fungicidas. E o sintoma é bem característico, né? Então, a gente observa essas pústulas, né, na face abaxial da folha, e na face superior a gente observa apenas pontuações amareladas, né, que seriam, então, né, ocasionadas pela presença do fungo que está colonizando ali a face de baixo. Então, plantas de gerânio, por exemplo, é muito comum a ocorrência de ferrugem. Oídio também, né, outro grupo de doenças bem comuns, né, ocorre também em uma grande quantidade de plantas ornamentais, como azaleia, carvalho, crisântemo, dália, hortênsia, rosa, zinhas, violetas, todas elas apresentam, né, o oídio. E o oídio, o que seria, né? Como que a gente faz a diagnose do oídio em campo? Então, a gente observa o quê? Essa massa pulverulenta branca, né, esse pó branco sobre as folhas. Normalmente, o oídio vai se encontrar na face superior das folhas, né? E observando esse pó branco, a gente sabe, então, que se trata do oídio, tá certo? O oídio, normalmente, ele vai ocorrer em condições de clima seco, né? Quente e seco, e muitas vezes o manejo da irrigação já nos auxilia, então, na redução dessa doença. No crisântemo também, observem que a gente tem aí a presença do oídio, e aqui a gente observa apenas esse pó branco, né, essa massa pulverulenta branca sobre as folhas, né, e que a gente, então, consegue separá-los aí de outras doenças. O mofo cinzento, né, causado aí pelo fungo Botrytis, é uma importante doença de plantas ornamentais. Então, quando a gente pensa em flores de corte como rosa, crisântemo, a próprio gerânio, a gerbra, então são flores de corte que a gente tem um grande problema aí com Botrytis, tá certo? Vamos para cá, então, flores e folhas. O Botrytis, então, a gente observa na inflorescência um fungo cinza crescendo sobre essa inflorescência, e isso é um problema sério para o produtor, né? Pense em produtores aí que vão produzir flores de corte como rosas, né, o gladilo, como que eles vão comercializar, né, uma flor toda, né, atacada com o crescimento fúngico dessa forma, tá certo? Então, muitos produtores de ornamentais têm que manter o controle constante deste patógeno.
Aqui, no caso aí de orquídeas também, a gente observa que quando as flores já estão há mais tempo abertas, com o passar do tempo, a gente observa essas lesões amarronzadas, que também ocorre devido ao ataque de botrytis. Então, a gente tem, né, as orquídeas aí, tanto em vaso, mas também comercializada aí na forma de flores de corte, como que um produtor vai conseguir comercializar uma flor com um dano desse. Então, por isso, né, que a diagnóstico de doenças e pragas é extremamente importante, porque a parte comercializada da planta, né, não pode ter nenhum dano como esse aqui causado por botrytis. Quando a gente fala de manchas foliares, a gente está falando de um complexo de patógenos que causam manchas foliares, alternárias, cercóspora, bicolares, né? Temos bactérias como xanthomonas, pseudomonas, e todas causam manchas foliares de diversos formatos, em várias plantas. E para a diagnose dessas manchas foliares, isso vai ocorrer com realmente o tempo de contato do produtor com as culturas, dos produtores com a cultura. Né? Então, a gente tem um exemplo aqui da pinta preta em roseira, né, que é o fungo diplocarpo, então causa essas manchas enegrecidas aqui nas folhas. Temos aqui mancha de cercóspora em copo de leite, temos aqui cercóspora em zinnia. Então, são diferentes formatos de manchas, né? E para saber qual, né, patógeno está causando aquela mancha, vai da experiência de vocês aí com o tempo. Algumas dicas, como o cercóspora normalmente tem esse halo rocheado, o centro acinzentado, então isso já nos dá um indício que poderia ser cercóspora, né, um fungo causando doenças em plantas. Então, as manchas foliares é um grupo muito diverso e que vai atacar diferentes plantas ornamentais. Aqui, Corynespora cossícula, que também é um fungo, atacando plantas de hortênsia. Então, observe, né, que as hortênsias aqui possuem várias manchas, né? E essas manchas, então, foram causadas pelo fungo Corynespora. Então, é isso que é importante, né? A gente manter as plantas em boa sanidade, porque observe que todas elas, né, prejudicam aí a qualidade final do produto, que seria a beleza. Temos patógenos de solo, né? Por exemplo, aqui o fusarium verticida, que causa murchas em plantas. E isso nas ornamentais é extremamente importante em função de quê? Porque esses patógenos podem ser transmitidos pelos substratos. Então, são culturas que a gente tem, né, uma grande produção de substrato, e o substrato, então, tem que ser de boa qualidade, e muitas vezes os produtores têm que fazer o tratamento desse substrato para que não tenham problemas com esse tipo de patógeno. Então, o principal sintoma é a murcha, que pode levar à morte no futuro, né? Esses patógenos, então, podem ocorrer em cravo, crisântemo, gladil, orquídea, por exemplo. As plantas, então, têm os sintomas iniciais, né, de murcha mesmo, essas plantas começam a amadurecer, nos horários mais quentes do dia, então, elas ficam mais murchas, porque esses são fungos que conseguem colonizar o sistema vascular das plantas, e no final, né, essas plantas acabam morrendo devido ao ataque desses fungos. No caso aqui, a gente tem plantas de gladilo, né, com ataque de fusarium. Quando a gente fala de patógenos de solo, a gente vai ter outro problema muitas vezes grave. O quê? Então, esse patógeno aqui, né, o fusarium, no caso, conseguiu causar uma podridão, né, nos bulbos aqui, só que muitas vezes os produtores não conseguem observar que o patógeno está presente nesses bulbos. No caso do gladil especificamente, isso é um problema em função de quê? Porque são esses bulbos aqui, ou colmos, como a gente chama na cultura do gladil, que são utilizados como material propagativo. Então, em função desse material propagativo estar doente, contaminado, a gente pode disseminar essa doença no campo. Temos o grupo das podridões, né? São vários fungos, bactérias que podem causar essas podridões também, como Phytium, Phytophthora, Rhizoctonia, né? Temos a bactéria Pectobacterium.
As podridões, a gente classifica em podridões secas ou úmidas, algumas delas possuem um odor desagradável, outras não, né? E pode atacar diferentes partes da planta, como hastes, estacas, raízes, bulbos e coroas. Plantas onde pode ocorrer essas podridões devido ao ataque desses patógenos: azaleia, begônia, bico de papagaio, camélia, ciclame, comigo ninguém pode, crisântemo, né? São várias plantas que a gente tem a presença aí das podridões. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês da Pectobactéria calotogora, que causa uma podridão mole. Essa é uma doença importante aqui para o copo de leite, né, que é utilizado aí como flor de corte. Então, observe que há um apodrecimento, né, da haste dessa flor, com aspecto aquoso, por isso que a gente fala que é uma podridão mole, né? E no caso aqui da Pectobactéria, é um sintoma que também é característico pelo forte odor desagradável, né, que ficam essas plantas, tá? Então, é um problema muito importante também para alguns produtores. Então, a partir do bom conhecimento, né, a gente tem que saber identificar corretamente pragas e doenças para que a gente consiga fazer um manejo integrado dessas pragas e doenças. Hoje, a gente não tem como imaginar o controle de doenças ou o controle de pragas sem pensar no manejo integrado, né? Até a década de 70, né, principalmente para pragas, a gente preconizava mais o controle químico, o uso de inseticidas, mas a partir da década de 70 começou a entrar as questões de resistência, as pessoas hoje mais preocupadas com a qualidade do produto, a questão da sustentabilidade, com a qualidade de vida dos aplicadores. Então, hoje, no comércio de flores, principalmente, a gente tem uma exigência muito grande em relação, né, como é feito o manejo dessas doenças e dessas pragas. Então, hoje a gente tem que associar várias medidas de controle para que a gente consiga um manejo integrado. Pensando desde o controle genético, então, para várias ornamentais, a gente tem espécies, né, que já foram melhoradas e que apresentam resistência genética contra doenças e pragas. Temos várias medidas de controle cultural, que a gente chama. O que seria esse controle cultural? Várias medidas fitotécnicas, que a gente chama no controle de doenças e pragas, como, por exemplo, eliminar, né, plantas doentes ou plantas que têm um ataque severo de pragas, como pulgão, ácaros, etc. Quando a gente pensa, né, em controle das condições ambientais dentro de uma casa de vegetação, a questão de abertura e fechamento de janelas. Algumas pragas, por exemplo, têm, né, medidas de controle específicas. O ácaro, por exemplo, até lavar bem as plantas para retirar aquelas teias, é uma medida de controle cultural eficiente. Associada a isso, a gente tem o controle químico, o uso de fungicidas, o uso de inseticidas, acaricidas, mas no setor, né, de flores e plantas ornamentais, a gente tem grande entrada, que seria o quê? Registro, né? Então, são poucas plantas ornamentais que possuem registros de fungicidas, inseticidas, acaricidas, e isso traz um problema grave para o produtor, porque ele fica limitado, né, sem ter um produto ali que possa ser utilizado na sua cultura e que seja realmente eficiente. Nos últimos 10 anos, a gente tem um crescimento grande do controle biológico, tanto de pragas como de doenças. Então, hoje a gente tem no mercado vários ácaros predadores de ácaros, de percevejos que são predadores de tripes, fungos que controlam pulgões, ácaros. No caso da fitopatologia, a gente tem vários fungos e bactérias que são utilizados no controle biológico, e nos últimos anos tem um aumento considerável, né, na utilização desses produtos. O controle legislativo também é extremamente importante. Quando a gente fala de controle legislativo, a gente está falando de quarentenas, o trânsito de material vegetal de um país para o outro. Tudo isso faz com que a gente impeça, né, que a gente não tenha problema de pragas e doenças virem de outras
regiões ou de outros países para a nossa área. E o controle físico também, que é bastante utilizado no caso de plantas ornamentais, por causa, né, do uso aí de substratos. Então, muitas vezes a gente faz o uso da solarização, faz o uso aí de fumigantes, para tentar esterilizar esse substrato, né, para que a gente tenha um substrato aí que não tenha presença de patógenos, de pragas, e assim, né, iniciar todo o processo de produção, né, de uma maneira, né, ideal. Então, finalizo aqui minha parte, agradeço mais uma vez aí o convite do PET, em especial a professora Luciana pelo convite, né? Sei que falei um pouquinho rápido, né? Meus alunos aí já me conhecem, sabem que é sempre assim, né? Mas eu estou aberta aí no final das apresentações para esclarecer as dúvidas aí da apresentação. Muito obrigado, professora Renata, pela palestra. Em nome do Grupo PET, a gente agradece. E dando sequência, então, agora eu convido a professora Adriana para falar sobre explorando o potencial genético das espécies ornamentais. Então, professora Adriana, por favor. Então, antes de colocar no modo apresentação, enquanto eu estou vendo um pouquinho o pessoal aqui, então eu gostaria de dar boa noite a todos, né, e agradecer ao convite do PET por participar, né, dessa live. Muito obrigada, então, e vamos ver, né, vamos conversar um pouquinho, então, a minha apresentação, pelo que eu vi, assim, até mais da Renata, que está mais técnica, assim, né, é um pouquinho mais diversificado, assim, uma coisa mais light, para sair um pouquinho lá a maioria aluno aqui, já não aguenta mais a gente ver dando aula, né, então vai ser, assim, mais para a gente conversar um pouquinho mais, depois que as duas que mais entendidas no assunto falaram, né, aí agora vou eu um pouquinho de metida, né, junto aqui com elas, para a gente aprender um pouquinho mais sobre o assunto, conversar, tá? Então, agora eu vou colocar aqui no modo para apresentar. Bom, então, gente, quando eu recebi o convite, né, para falar um pouquinho sobre a parte de mais genética, né, das espécies ornamentais, eu fiquei muito feliz, porque são duas coisas que eu gosto muito, né, a parte de melhoramento genético, aliada, então, né, às plantas ornamentais, que também são uma paixão para mim. Trabalhando com a professora Renata, com a professora Luciana, estou aprendendo um pouquinho sobre o assunto, né, conhecendo as espécies, e eu acho que está sendo bem interessante, acredito que a gente né, vão sair muitos trabalhos interessantes, e desenvolvimento de muita pesquisa nessa área, aqui na Unipampa Campus Itaqui, inicialmente, né, com esses trabalhos aí que a professora Luciana e a professora Renata estão desenvolvendo. Pode passar, Luciana, por favor. Bom, então, falando do melhoramento genético, né, que é a minha área de atuação, o melhoramento genético, ele não acontece quando nós não temos variabilidade genética, então nós só conseguimos alterar, né, através do melhoramento genético, nós conseguimos alterar as características das plantas, no caso das plantas ornamentais, para características ornamentais, né, que essas plantas tenham essas características, que vão ser utilizadas e exploradas como ornamentais, e para isso nós precisamos ter, para conseguir fazer melhoramento genético, aqui a gente poderia falar de diversas técnicas, diversas ferramentas que são empregadas para se trabalhar no melhoramento genético, como hibridação, por exemplo, que são os cruzamentos controlados, né, onde nós escolhemos os parentais, fizemos os cruzamentos, obtemos os segregantes, e aí fizemos, então, a seleção, que é o método mais antigo de melhoramento genético, né, a seleção, entre outros, né, como indução de mutação, enfim, existem várias ferramentas que a gente pode utilizar para aumentar, ampliar a variabilidade genética das espécies. Outra forma, como eu falei, né, no caso da seleção, é simplesmente selecionar o que nós já temos, né, então, porque não que não seja, é claro que em algumas espécies nós vamos precisar utilizar essas ferramentas, mas nós também podemos fazer simplesmente a seleção, porque, falando em recursos genéticos vegetais, que é uma área que eu gosto muito, que eu trabalho na universidade também, inclusive tem um projeto de ensino nessa área,
com enfoque no componente de melhoramento genético, que é justamente essa questão da conservação dos recursos genéticos, conservação e utilização desses recursos genéticos, no caso, né, no componente para fins didáticos, mas também, né, a utilização deles para fins, né, como o produtor, por exemplo, poderia utilizar para fins comerciais. Então, a ideia da conservação, né, dos recursos genéticos é uma área que me agrada muito, que eu gosto muito de trabalhar, e aliada a isso, eu tentei buscar alguma coisa nessa área dentro, né, que envolvesse as plantas ornamentais. Porque quando a gente fala em recursos genéticos vegetais, esse termo é muito amplo, né? Uhum. Agora aqui, então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da parte de recursos genéticos vegetais, visando a utilização desses recursos como ornamentais, tá? Pode passar, Luciana. Eu utilizei, então, eu coloquei aqui, né, como referencial, ou diria até mesmo como uma inspiração para a fala de hoje, esse livro, que foi um presente que eu ganhei, né, desses pesquisadores da Embrapa aqui. Essa é a capa do livro, né, que fala Bioma Pampa, Plantas Ornamentais Nativas, que traz, ele foi uma revisão muito interessante, né, que traz várias fotos e descrições de espécies nativas com esse apelo, né, para ornamental. Então, esse trabalho desenvolvido, editado, né, pela Elizabeth, pela Rosalia e pelo Gustavo, é um trabalho muito interessante, né, deixo aqui até para vocês, para quem quiser depois dar uma olhada, procurar esse material para ler. Ele está disponível na internet, então quem quiser dar uma olhada, vale a pena, né, para a gente aprender um pouquinho sobre as coisas que nos cercam, né, porque, na verdade, essas espécies aqui, elas estão muito próximas de nós, e muitas vezes nós nunca paramos para observar, para conhecer, e para pensar nelas como plantas ornamentais, que podem ser, sim, e tem uma variedade muito grande para ser utilizada. Pode passar, Luciana. Bom, então, como fala, né, nessa utilização de plantas nativas, né, para essa finalidade de ornamentais, então, o que seriam, então, as plantas nativas, né, um conceito de plantas nativas? Então, as plantas nativas são aquelas que ocorrem naturalmente, né, em uma região, que não foram introduzidas pelo homem e não necessitam dele para sobreviver. Então, essas plantas, esses indivíduos, eles são independentes do homem para sua subsistência. Esses são considerados, então, né, plantas nativas. Aqui nós temos um exemplo da lantana fucata, que é essa espécie aqui, que muitos de vocês já devem ter visto, ela é muito comum em pastagens e áreas de beiras de mata, ela é bastante comum. E ela, hoje em dia, eu até me surpreendi quando encontrei ela numa floricultura, mudas desta espécie. Porque eu ainda não sabia, na época, né, eu ainda não sabia que ela estava sendo utilizada já comercializada como uma espécie ornamental. Ela tem uma variabilidade genética muito grande, em termos de coloração da inflorescência, né, então, ela é muito bonita, até vou mostrar, pode passar, Luciana, aqui eu trouxe mais umas, aqui, na verdade, ela no habitat, né, natural dela, no mourão, mostrando, né, ela na sua condição natural, né, é claro que para ser utilizada como uma planta ornamental, para vaso ou jardim, enfim, ela teria que ter um manejo, né, aqui ela está na sua condição natural. Agora, nas próximas fotos, pode passar, Luciana, aqui eu vou mostrar para vocês em relação já ao tamanho, e tudo, né, gente, por exemplo, como existe uma grande variabilidade genética, nós podemos fazer a seleção, então, selecionar aquelas plantas de menor porte, né, com uma inflorescência mais vistosa,
com colorações diferenciadas, enfim, existem várias, além de outras ferramentas, como os cruzamentos e tudo mais, como eu falei já para vocês. Mas já existe na natureza, naturalmente, essa grande variabilidade que pode ser aproveitada, né, que está aí e que a gente, às vezes, passa e não percebe. Aqui tem mais, na sequência, pode mais algumas para vocês visualizarem, né, essa grande, eu conhecia essa amarelinha e laranja aí, que eu acho que é a mais comum, mas já hoje em dia a gente encontra, né, mais comercialmente já se encontra todas essas variações aí de coloração da inflorescência. Então, a lantana pode ser, e está sendo já bastante explorada. Tá bem, pode passar agora, Luciana. Desculpa. Não, capaz, é complicado mesmo, isso é o meu tempo, né? Bom, o capim dos pampas é outra espécie que vocês já devem ter visto também, com certeza já observaram, ele é muito comum em beira de estrada, né? E ele é muito bonito, ele chama muita atenção mesmo, eu sempre gostei muito. Até uma vez foi engraçado, porque eu colhi um pouco assim na beira da estrada, né, ele veio para casa. E aí deixei num vaso, assim, vocês já devem ter visto, tem pessoal que pinta essa inflorescência também, aí fica colorido, enfim, tem mas ele, assim, eu fiz isso, né, só que aí o que aconteceu? A inflorescência começou toda a se soltar da haste. E aí ficou um horror, fiz uma sujeirada, né, na casa. Mas, claro, foi colhido, provavelmente, num momento inadequado, né, fora do que deveria ser o período certo para fazer esse corte, digamos assim, né, se fosse utilizar ele nesse formato. O que eu encontrei bastante a respeito dele, pode passar, Luciana, é a utilização dele ele também é uma espécie nativa, tá, gente? Todos esses aqui que eu tô falando para vocês são espécies nativas, que são citadas nesse livro do Bioma Pampa que eu comentei antes. Aqui já ele é utilizado, então, né, num projeto paisagístico, então vocês vejam já que é uma planta já um pouco diferenciada, que provavelmente já tenha sofrido uma seleção, né, uma inflorescência diferenciada, com uma tonalidade mais clara, a compactação da planta diferenciada também, daquele que eu mostrei anteriormente ali, né, mais rústico, lá na beira da estrada. Então, tem claro que essas questões de manejo, tudo que a gente tem muito que aprender também, não só para as espécies que já são comercializadas normalmente como ornamentais, mas também para essas nativas, né, conhecer essas espécies, selecionar aquelas que têm as características mais apropriadas para serem cultivadas ou em vaso ou utilizadas em paisagismo, né, em jardins, escolhendo isso, porque existe, a gente pode fazer isso porque existe variabilidade, se não existisse a gente não poderia fazer, mas existe, então a gente pode fazer perfeitamente essa seleção e escolher essas plantas e fazer o uso, né, delas, que são muito bonitas. Pode passar, professora. Outra espécie que eu trouxe aqui, no caso, é a Cattleya, né, que são uma variação das orquídeas, que é muito comum, todos esses materiais são nossos, muito comum na Mata Atlântica, assim como várias espécies de bromélias também, gêneros de bromélias, né, que depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, essas orquídeas também, elas existem naturalmente na natureza, no nosso bioma, e já existem muitos trabalhos, principalmente com orquídeas, né, inclusive na parte de biotecnológica, onde se utiliza a cultura de tecidos, porque é uma espécie que tem um valor agregado diferenciado, então, como a cultura de tecidos, ela tem todo um aparato tecnológico, de laboratórios, reagentes, que acaba encarecendo um pouco essa obtenção desses materiais, né, a multiplicação desses materiais, mas ela tem um valor, ela acaba acarretando, né, esse valor agregado, e ele
isso reverte, né, no caso, para o produtor de mudas, ou até mesmo para o produtor que vai produzir as plantas. E essa planta também, ela tem uma variabilidade genética muito grande, assim como todas as demais, essas que eu falei. Até a Luciana pode passar aqui, eu vou mostrar mais umas fotos para vocês. Aqui é ela na natureza, né, no seu habitat natural. Inclusive, em relação a estas espécies, como as orquídeas e as bromélias, né, existe uma grande preocupação quanto à extração desses materiais diretamente da natureza, que muitas pessoas fazem isso, né, até por, às vezes, por ingenuidade, né, acabam recolhendo esses materiais da natureza, levando para casa e cultivando. Só que também há muitas vezes, na maioria das vezes, essas plantas nem sobrevivem, né, porque elas saem de uma condição onde elas estavam adaptadas, são levadas para uma outra condição muito diferente, né, e muitas vezes elas não conseguem se adaptar a essas condições. E além disso, no momento que esses materiais são retirados da natureza, os insetos, outros pequenos animais que sobrevivem em virtude do contato, né, com essas plantas, acabam também. Então, é todo um ecossistema que vai ser alterado, né, que vai ser modificado em virtude dessas coletas. Então, para que não ocorram as coletas, o ideal seria que essas plantas fossem cultivadas comercialmente, que muitas já são, né, e fossem, então, colocadas à venda para as pessoas poderem fazer o uso delas e não fazer essa extração da natureza. Tá? Então, aqui para mostrar, então, essa variabilidade genética também que existe bastante no caso das catleias, né? Pode passar, Luciana. Orquídeas, são orquídeas bromélias, tá falando, as bromélias, né, são outro exemplo. Aqui nós temos esse gênero da Guzmania, que engloba cerca de 180 espécies. Então, de bromélias e orquídeas, não só delas, mas principalmente delas, existe uma variabilidade muito grande para ser explorada e que ainda, né, não está sendo por falta de estudo, né, de conhecimento, né, nessas áreas, o que pode gerar vários trabalhos de caracterização. Então, no caso da coleta, né, desses materiais e o armazenamento desses materiais num banco de germoplasma, facilita, porque normalmente nos bancos, onde esses materiais são armazenados, eles passam, ou deveriam todos passar por um processo de caracterização, né, onde essas plantas vão passar por todas essas avaliações e serem caracterizadas, e essas informações vão ser colocadas à disposição de toda a comunidade, inclusive das pessoas que querem trabalhar com essas espécies. Então, isso facilita bastante. Então, claro que todo conhecimento, né, é interessante porque ele facilita isso, ele propicia esse conhecimento em termos de características morfológicas, em termos de condições de cultivo, né, então tudo isso pode ser feito e ser colocado à disposição do produtor. Também tem pode passar, tem esse outro gênero aqui, que é o Vrisia, que tem cerca de 260 espécies, também é um material comum, assim, eu já vi bastante, né, em floriculturas, em comércio, enfim, existe uma grande variação, de uma beleza, com orquídeas, e já existe muitos trabalhos, inclusive, em relação ao melhoramento genético, utilizando as hibridações, né, que são os cruzamentos controlados. Então, existem vários cruzamentos já, né, enfocando em estrutura de planta, então em plantas menores, mais robustas, com inflorescências maiores, mais vistosas, com colorações diferenciadas, né, que todos são aqueles atrativos, características que são importantes no caso das plantas ornamentais, como a professora Renata falou, né, a
A pessoa não vai comprar uma planta, uma muda de uma planta ornamental que não seja vistosa, né, que não esteja em boas condições, a planta em boas condições nutricionais, né, que não tenha sido atacada por insetos, por doenças, né, e também que tem essas características diferenciadas, como principalmente quando, no caso, é explorada, então, a inflorescência, como uma inflorescência maior, né, com uma coloração mais viva, mais vistosa, e isso tudo vai atrair, então, para essa finalidade da utilização dessas plantas como plantas ornamentais, tá? Pode passar, aqui nós temos a Neuregelia, Neuregelia, o nome é complicado, mas é isso aí, tá? Ela tem cerca de 100 espécies, esse gênero de orquídeas, então aqui, de orquídeas de bromélias, então aqui como vocês estão vendo, é essa aqui. Então também, né, uma grande de variabilidade aí que pode ser explorada. Pode passar, professora. A Tillandsia, ela é mais comum, muitos de vocês já devem ter se deparado com elas por aí, né, inclusive às vezes ela até chega a ser um problema, né, porque na área urbana, né, elas se multiplicam nos fios da rede elétrica, então isso acaba causando, né, esse descontrole e acaba causando um problema, mas enfim, isso é uma situação de desequilíbrio mesmo, mas ela é uma planta também muito bonita, né, que tem e ela tem cerca de 430 espécies desse gênero, então também, né, muita variabilidade aí para ser explorada, para fins de melhoramento, para fins de recursos de conservação dos recursos genéticos, né, que é uma coisa importante, uma coisa que eu acho que sempre, eu como uma melhorista conservacionista, que acho, porque tem muitos melhoristas que não, apesar de não se fazer melhoramento sem recursos genéticos, sem variabilidade genética, tem muitos melhoristas que acabam deixando essa área um pouquinho, não dão tanta importância, né, para essa parte da conservação, mas eu sou, né, mais dessa área e eu gosto muito dessa parte e pretendo trabalhar bastante ainda nessa parte da conservação de recursos genéticos e agora, né, incentivada ou digamos, me faltou a palavra agora, entusiasmada pela professora Luciana e pela professora Renata, que são da área, né, e que estão na minha sala, né, a gente conversa toda hora sobre isso, eu acho que eu comecei a ler, né, agora para vir aqui conversar com vocês, e eu fiquei muito entusiasmada, né, com essa questão, principalmente em relação às orquídeas e às bromélias, né, que eu acho que vai dar para a gente desenvolver aí muitos trabalhos, inclusive aqui para a nossa região, né, na Unipampa ali, para os nossos alunos que estão aí nos assistindo, né, que possam ter, quem sabe, essa alternativa também de trabalhar com as plantas ornamentais, que acho que é um mercado, como a professora Luciana mostrou, né, está aí em desenvolvimento, tem muita coisa para ser feita, tem uma área incrível, e além de ser uma área muito gratificante, eu diria, né, para se trabalhar, porque trabalhar com beleza é muito bom, né, acho que é uma coisa e as plantas nos trazem isso, aquele bem-estar, né, que a professora Luciana falou lá no início. Então, trabalhar com bem-estar, né, é melhor, né, é bem melhor, tá? Então é isso aí. Pode passar, Luciana. Bom, então, falando um pouquinho do paisagismo com espécies não nativas, né, a utilização das espécies exóticas, que como vocês viram, são a maioria das espécies que são utilizadas como ornamentais, elas são exóticas, ou a maioria das que as professoras mostraram aí, são plantas exóticas, né, que são aquelas que vieram de outros locais, né, de outros ambientes, e que foram, então, inseridas na nossa vida, né, para o nosso consumo, enfim, colocadas à disposição para nós aí como plantas ornamentais.
A utilização dessas plantas, elas geram, né, uma grande uniformidade das paisagens, o que para o melhoramento genético, pensando, né, para fins de conservação de recursos genéticos, não é interessante, porque acaba reduzindo, né, tanto a diversidade, por ter um número restrito de plantas, ou uma única planta, digamos, num espaço, e que o ideal seria, né, representar isso ou trabalhar isso utilizando diferentes espécies no mesmo ambiente, o que acabaria resultando numa maior diversidade de espécies, que é o que normalmente a gente vê, né, no paisagismo, isso é utilizado. Essas espécies, que são as espécies exóticas, elas danificam, né, esses autores aqui colocaram já lá em 1996, que elas danificariam, então, as áreas naturais, alterariam os ecossistemas, por quê? E também, né, elas acabariam substituindo e aconteceriam também os cruzamentos com as nossas espécies nativas. Então, eles levantam, né, isso aí como uma desvantagem, né, da utilização dessas espécies exóticas. Inclusive que se precisa ter cuidado, como qualquer outra espécie exótica, a introdução desses materiais exóticos, né, seguindo lá todas as recomendações, legislação, enfim, mas a gente sabe que isso aconteceu muito, inclusive como o nosso país, né, tem essa característica muito de imigração e tudo mais, então as pessoas, e as plantas ornamentais, assim como plantas muito utilizadas como, agora me fugiu o nome, as plantas como os temperos, né, as pessoas carregam junto quando vão para outros ambientes, outros locais. Então, normalmente a plantinha ornamental e o tempero, o chazinho, né, as pessoas carregam junto. Então, isso acabou também trazendo, né, não que seja uma coisa negativa, porque é uma coisa que fez parte, essa introdução, mas é importante, ainda mais hoje, né, que a gente tem essa consciência, sabe, da importância desse cuidado, de não introduzir, né, espécies que não sejam, que sejam exóticas, e isso, se isso for feito, tem que ser feito com todo cuidado, né, seguindo as normas, a legislação. E eu acredito que o principal problema, né, da introdução de plantas exóticas, então, seria a perda da biodiversidade, da nossa biodiversidade natural, né, que nós temos com essas espécies nativas. Então, a ideia é essa. Inclusive, gente, falando em perda de biodiversidade, no Rio Grande do Sul, várias espécies que foram introduzidas inicialmente com a finalidade, né, de serem utilizadas como plantas ornamentais, elas acabaram se tornando espontâneas, reproduzindo-se independentemente, e com isso, infestando, né, vários ambientes. E, inclusive, algumas delas, que eu vou mostrar agora aqui para vocês, eu acreditava que elas eram plantas nativas, porque de tanto que a gente encontra, né, de tão comuns que elas são, mas, na verdade, elas não são. Elas são espécies exóticas que foram introduzidas com essa finalidade e que depois foram sendo deixadas de lado, só que como elas tiveram essa adaptabilidade muito boa, né, nas nossas condições, elas acabaram se desenvolvendo e substituindo muitas das espécies nativas, né, que nós poderíamos ter hoje e conhecer, muitas até que já se perderam, que nós nem vamos chegar a conhecer, devido, então, à introdução dessas espécies. Pode passar, professora Luciana, que agora eu vou mostrar para vocês aqui uns exemplos. Essa aqui é um exemplo bem comum, que vocês já devem ter visto também, né, que é uma almiquer do campo, que é o Chrysanthemum miconis. Ela é amplamente dispersa em pastagens nativas, né, então é muito comum de se encontrar essa espécie, e ela foi uma espécie que foi introduzida inicialmente com essa finalidade, né, de ser utilizada como uma espécie ornamental. Quem sabe até, né, alguma variação, algum trabalho, ela realmente é uma planta que, né, que tem a sua... é bonita, né, que pode realmente, mas quem sabe, talvez, aqui até entraria alguma
interferência, né, alguma utilização de alguma ferramenta de melhoramento, quem sabe até para diferenciar. A gente sabe que existem vários trabalhos feitos, que nem, como o girassol mesmo, né, o girassol, o ancestral do nosso girassol, que nós conhecemos hoje, que tem uma inflorescência robusta, né, com sementes grandes, o ancestral dele não era assim, ele era completamente diferente. Até eu lembrei agora que poderia ter colocado a foto aqui que eu tenho, mostro para a minha turma no melhoramento genético, e que devido ao processo de seleção, né, foram se selecionando essas plantas, então, com essas inflorescências maiores, claro, com grãos maiores, que acabam, então, sendo mais produtivos. Mas também, né, para fins de... Ela ainda, inclusive, é usada como ornamental, essa espécie de... O girassol, esse mais que não passou pelo processo de melhoramento, é utilizado ainda como ornamental, mas para fins de cultivo de grãos, né, o girassol com a inflorescência maior que é utilizado, mas foi a origem, né, genética é a mesma deles, simplesmente aconteceram, então, um processo de melhoramento e seleção desses materiais para esta finalidade, aumento da inflorescência. Então, quem sabe, né, nessa espécie aqui também não poderia ser feito alguma coisa assim, não sei. Mas aqui, na verdade, eu estou trazendo ela só para mostrar para vocês que ela foi uma espécie introduzida, exótica, introduzida, e que teve todo esse desenvolvimento aí. Pode passar, Luciana, por favor. A Maria Sem Vergonha, né, esse é um nome comum dessa espécie aqui, que vocês devem conhecer também, bem comum. Hoje é muito utilizada também em projetos paisagísticos, e até mesmo para vaso. Ela foi introduzida também, é uma espécie exótica que foi introduzida, e ela traz, né, eles colocam, então, nesse livro, que ela é uma espécie que ela tem o problema de sombrear, né, ela é muito comum, então, em bordas e interiores de matas, e eles levantam, né, como um problema que ela ocasionou, então, foi o sombreamento das outras espécies que sobreviviam, que viviam naquele mesmo ambiente, e elas acabaram, então, reduzindo muito a população dessas plantas devido ao desenvolvimento dessa espécie, que foi muito grande, né, evoluiu muito o desenvolvimento dela, acabando, então, com essas outras, substituindo essas outras espécies nativas. Pode passar, Luciana. Aqui um material também que eu, inclusive, acreditava que era uma espécie nativa, porque ela também é muito comum nas nossas matas, que é a madressilva. Ela tem um perfume, ela é muito perfumada, um cheiro de jasmim, semelhante ao jasmim, assim, e ela é muito comum também. E ela também, né, entra ela é de hábito trepador, então ela também acaba abafando, né, sombreando as outras espécies mais rasteiras, o que acaba, então, ocasionando muitas vezes até a extinção dessas outras espécies, devido à grande agressividade de desenvolvimento desse material aqui. Mas ela é uma espécie muito utilizada, inclusive, comercializada bastante, como ainda, né, diferente da primeira, aquela que eu mostrei, que ela não é comercializada como uma espécie ornamental, o Impatiens sim, essa aqui também, para ser utilizada, então, em projetos paisagísticos, normalmente porque ela é um arbusto, né. Arbusto não, ela é de hábito trepador, ela é uma trepadeira, então, mas normalmente, né, chega, claro que vai ser, depende do tutoramento, mas normalmente a gente vê ela, assim, até mesmo em outras árvores, né, usando como suporte para outras espécies, outras árvores. Pode passar. Bom, então, a ideia hoje dessa minha fala aqui, gente, era levantar justamente isso, né? Um olhar para essas espécies, tá? Para essas espécies nativas que têm esse potencial
genético para serem utilizadas como espécies ornamentais. Isso porque o paisagismo com espécies nativas, ele colabora para a preservação da flora local, e também uma coisa bem interessante, que é, ele tem a capacidade de reforçar as identidades regionais, que é aquela questão, aquela coisa assim, ó, que a gente preservar o que é nosso, conservar o que é nosso, valorizar o que é nosso, né? Porque tem muita coisa, inclusive, quando a gente fala daquelas espécies que eu mostrei da Mata Atlântica, como as orquídeas e as bromélias, né? Que foram levadas, muitos desses materiais foram levados para fora do país. Nesses locais, em muitos casos, foram feitos, foi feito melhoramento, ou simplesmente esses materiais foram e retornaram para nós, né, para essa finalidade, foram testados em relação a cultivo e tudo mais, e retornaram para nós, e que nós muitas vezes nem sabemos que eles saíram daqui, né, mas é valorizado porque vem de fora. Então, nós temos uma riqueza muito grande, né, no nosso pampa, nas nossas florestas, para serem, então, utilizadas com essa finalidade como ornamentais. Com isso, nós conseguimos conservar ao mesmo tempo e utilizar essas espécies. Então, eu acho que isso que é bem importante, como eu vou, né, voltando lá no início, aquela parte da conservação, né, que é o que eu gosto muito também, então, eu tentei aliar as duas coisas, a conservação, então, a utilização de forma consciente, né, acaba gerando, então, a conservação também dessas espécies, para que elas não se percam, e a gente tenha elas aí, consiga manter. E, além disso, também tem a questão de um diferencial, para um mercado que é muito competitivo, né, o mercado de plantas ornamentais, assim como de demais plantas cultivadas, é um mercado competitivo. Então, nós precisamos de variação, de coisas diferentes, né, atraentes. Então, e isso é algo que essas plantas podem nos dar, sim, se a gente souber utilizar, né, aproveitar, tirar o melhor proveito delas, a gente pode conseguir isso, sim. Tá? Bom, e para finalizar, né, eu trouxe esse pedacinho aqui dessa colocação desse autor, do Albring, de 1996, que já chamava a atenção, né, para a questão da utilização das plantas nativas. Então, ele diz o seguinte: se o uso de plantas nativas for adotado de forma racional, vão poder ser utilizadas não só as espécies mais adequadas, né, para cada região, como também as espécies com menor impacto ambiental, né, aquelas espécies que consomem menos água, que são mais adaptadas a determinados tipos de solo, de clima, resistente a pragas, doenças, e mais bem inseridas na paisagem. Então, a ideia dele lá já era, como nós temos vários outros, né, lá no melhoramento eu falo bastante disso, de pesquisadores que já tinham essas ideias de conservação e de utilização desses materiais, e eu acho que é justamente utilizando que a gente consegue também conservar, porque a gente não pode pensar só em conservar, né, a conservação de uma forma isolada. Eu acredito que através da utilização a gente também pode fazer isso. Claro, né, que de uma forma racional e consciente a gente pode tirar um bom proveito disso sem prejudicar, né, a natureza, e ter bons resultados com isso aí. Então, a mensagem, né, que eu gostaria de deixar aqui para vocês é o seguinte, é que nós temos essa riqueza, né, tão grande, aqui é um exemplo, né, da utilização, essa parte desse buquê de rosas aqui, que as rosas, né, no caso não são nativas, né, mas essa parte da ornamentação do buquê é de uma espécie nativa do Pampa, né, do bioma Pampa, e que vocês vejam, ela foi, né, empregada aqui na ornamentação desse buquê, que ficou muito, né, muito bonito, que pode ser, né, e muitas vezes uma coisa que a gente nem imaginava de poder utilizar,
né, e que estava aí, estava disponível, está adaptado, está bem adaptado, o cultivo, né, tranquilo, até mesmo em relação à questão a gente poderia ficar aqui falando, né, enfim, muito, que também tem a questão da introdução de plantas exóticas, a questão de trazer, né, patógenos, pragas, enfim, tudo isso. Então, nós já temos essas plantas aqui, que estão adaptadas, que são belas, né, que a gente pode utilizar, e então, a mensagem que eu queria deixar é essa. Então, vamos utilizar o que a gente tem, vamos valorizar o que nós temos, e utilizar para deixar, né, a nossa vida mais bonita, com as flores aí, com as plantas ornamentais, que nós temos isso disponível aí, tá? Então, era isso da minha parte, muito obrigada a todos, e estou, então, aberta aqui, vamos para a gente continuar conversando. Muito obrigado, professora Adriana, pela palestra.